Trouxe Bíblia? É bom. Quem não trouxe, diga misericórdia. E no capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, a partir do verso 4, ele escreve uma palavra assim, gente. Olha só o que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ou regozijai-vos, não é como está em muitos outros textos. Seja o vosso equilíbrio, a vossa moderação, a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições ou pedidos sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças, que é a adoração, não é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Então vamos nos assentar nesse mesmo espírito. Muito bom. Eu tenho percebido na vida de muitas pessoas, do nosso meio ou não, amigos nossos inclusive. Ainda essa semana conversava com um grande comerciante de Curitiba, amigo nosso, homem rico, mas que me fez uma pergunta: Rogério, você dorme bem? Eu disse: rapaz, eu durmo demais, do lado que eu caí eu fico, né? Pois eu não dormi nada nessa noite, rapaz. Eu não venho dormindo, eu estou angustiado porque eu não consigo dormir. E eu tenho visto muitos, e nessa noite, com certeza, muitos que estão aqui, estão atravessando esse momento também, em outros terrenos da sua vida. E por isso, estão angustiados. Parece que o coração vai sair pela boca, vai explodir dentro do peito. E aquela alegria de viver, aquela liberdade de viver, parece que foi roubada. Mas no entanto, gente, alguém escreveu essas palavras: alegrai-vos sempre no Senhor. Não estejam ansiosos por coisa alguma, né? E quem escreveu? Foi um teólogo? Foi um filósofo? Foi um livre pensador? Foi um pregador de pensamento positivo? Não. Foi o maior dos apóstolos. E por ser o maior, foi justamente o que mais sofreu. Traição, pedrada, prisões, ingratidões, traições do próprio meio. Brigou com Pedro, brigou com João Marcos, brigou com Barnabé. 30 anos de perseguição, as costas marcadas por chicote romano, que vocês sabem como é que é o chicote romano, já expliquei para vocês aqui. E no entanto, um homem como este, do alto da sua experiência, apesar das pressões, não se estressava, não ficava ansioso pelo dia seguinte, sem depressão. É o que a gente vê nas suas cartas, e cartas que foram escritas em prisões, como eu vi lá em Roma, onde ele escreveu a carta aos Gálatas, no escuro, gente. Por isso ele escrevia com letras grandes. Teve cartas que está escrito: vede com quão grandes letras vos escrevo. Por quê? Porque ele estava escrevendo no escuro praticamente. A prisão que ele estava, subia uma escada e tinha como um bueiro de ferro. Era só aquilo que tinha, o resto era um buraco na pedra. E ali ele escrevia cartas como essas, por exemplo, chorando, sofrendo, sozinho. Quer dizer, sozinho é uma questão de ponto de vista. Nunca esteve tão bem acompanhado, né? Nunca a presença de Deus se fez tão maravilhosa, poderosa, na vida de um homem como na vida de Paulo, principalmente quando ele estava fisicamente sozinho, mas espiritualmente muito bem acompanhado. Então ele escreve essas cartas. Com isso eu quero dizer o seguinte: quem escreveu tem autoridade e tem moral para escrever esse tipo, e nós deveríamos ter o bom senso de ouvirmos e seguirmos os seus bons conselhos, principalmente na hora que estamos vivendo.
A hora que a alma está sendo estrangulada pela ansiedade. A ansiedade é considerada, vocês sabem disso, a maior doença do século. Tem vírus e bactérias se multiplicando no mundo. Tem o ebola lá na África, que mata em 10, 15 dias e não tem remédio como conseguiram achar para a AIDS. Muitas outras infecções estão voltando ou estão surgindo porque os antibióticos não estão mais fazendo efeito, dado o mau uso do antibiótico. Mas ainda assim, apesar de todas essas coisas, a maior doença do século chama-se ansiedade. Porque a ansiedade é produto do estresse. E ela está no meio de uma linha diabólica, que é o estresse, ansiedade e depressão, que acaba levando a síndrome do pânico, que acaba levando ao asilo ou ao cemitério. Lamentavelmente é assim. Nós temos visto as pessoas mais famosas do mundo, as pessoas mais ricas do mundo, tirando a sua própria vida, afundados nas mais terríveis depressões. Por quê? Porque a sua ansiedade não foi tratada convenientemente. E a ansiedade é vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses. É muito mais grave do que vocês imaginam, portanto não brinquem com isso. Não pense que água com açúcar e maracujina vai resolver o seu problema. E não pense que o problema é espiritual, é emocional. Nós cometemos um erro muito grande de espiritualizar todas as coisas. Está lavando a louça, caiu o prato no chão, foi o diabo. Não foi. Foi a sua mão, irmã, cheia de sabão, de aquele outro negócio lá, detergente. Para não dizer falta de atenção, né? Eu estou sendo delicado. Bateu o carro por quê? Porque é ruim de boleia. Não foi o diabo não tem nem carteira de motorista. Mas nós temos a mania, né? É a síndrome de Adão, de colocar nossas culpas nas costas de alguém. Não é por aí o caminho, gente. Mas por outro lado, talvez seja a doença mais democrática da nossa geração. Atinge crianças, atinge jovens, atinge velhos, está presente na vida de doutores, está presente na vida de analfabetos, de pobres, de ricos, enfia suas garras terríveis em religiosos, em ateus e em pessoas inclusive altamente espirituais. Uma das coisas mais chocantes que eu vi nos últimos tempos foi a morte do filho do Rick Warren. Uma vida com propósito, uma igreja com propósito, um homem que tem dinamizado o meio evangélico no mundo com seus livros e suas mensagens. Ele e a mulher estão vivendo há um ano um drama muito grande, porque seu filho de 21, 22 anos tirou a sua própria vida por causa desse problema. É terrível. É um arrasa-quarteirão, porque junto com a pessoa sofre, infelizmente, a família inteira. E a palavra ansiedade, gente, na língua grega, significa exatamente isto: estrangulamento. E quem enfrenta isso, entende o que eu estou dizendo, do estrangulamento. Então temos que tomar cuidado, porque é apertar o pescoço, é tirar o oxigênio, é sufocar. Rouba nossas forças, embaça os nossos olhos, tirando o brilho da vida, infelizmente. E tira o que é pior ainda, a perspectiva de futuro, porque a vida acaba. Não tem mais por que lutar, por que viver. Ou dorme demais ou dorme de menos. Se isola, vai para o deserto, não quer conversa com ninguém, né? A pressão da vida moderna, a falta de comunicação no lar, o isolamento das pessoas e a ausência da comunhão com Deus abrem a porta para a ansiedade, gente. E nós que estamos aqui, que somos filhos e filhas de Deus por adoção em Jesus Cristo, porque o recebemos como Senhor e Salvador, mais do que ninguém, nós somos as pessoas que deveríamos ser como o Demos Shakarian, que fundou o movimento, foi a Donep?
se não foi qualquer coisa parecida, alguma coisa grande no mundo, né? Ele tem um livro que é maravilhoso, que diz: O Povo Mais Feliz da Terra. Agora olha para mim. Você é filho de Deus? Então por que nós não somos o povo mais feliz da terra? Você está comendo o melhor que a terra pode te oferecer? Mas está escrito: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor que essa terra tem para oferecer. Por que as coisas não acontecem? Deus é mentiroso? Deus é vacilão? Deus é candidato a deputado, ou governador, ou presidente, que é pior? Não. Deus não tem motivo nenhum para enganar ninguém. Sua palavra é a verdade, ela há de se cumprir. Mas ela há de se cumprir na vida daqueles que a levam com seriedade. Não dá para ser cristão na terça-feira, e na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, na segunda-feira, tirar férias e voltar a ser terça-feira. Temos que ter vida com Deus diariamente. Você almoçou hoje? Leu a Bíblia hoje? Michou esse amém, hein? Aí está o grande problema. Por que está o grande problema? Porque nós temos que entender que, assim como arroz e feijão nutre este corpo, o verdadeiro eu, que sou um corpo espiritual, porque eu sou um espírito assim como você é também, ele só é nutrido pelo pão da vida, ou seja, a palavra de Deus. É assim que funciona. Ponha isso no seu espírito. Ponha isso no seu espírito. Você precisa se alimentar. Se você não se alimenta, a tua autoimunidade vai a zero. E é isso que está acontecendo na nossa vida emocional. A nossa imunidade emocional muitas vezes está a zero, porque nós só temos relacionamento com Deus quando viemos ao culto. E não pode ser assim. Então vamos, a partir de hoje vamos fazer um trato nós aqui. Todos nós. Nós só vamos almoçar às terças-feiras, porque a gente só vem no culto de adoração e de oração às terças-feiras. Quem topa? Ô gente, ninguém vai encarar? Tá vendo? Se nós levássemos com a mesma seriedade o lado espiritual com que nós levamos o lado natural das coisas, adeus ansiedade, adeus estresse, adeus depressão, adeus, como é que os caboclos chamam? Gastura, né? Adeus gastura, não tem mais esse tipo de coisa. E infelizmente tem muita gente asfixiada pela ansiedade, vivem atormentadas, sem paz, sem descanso na alma. Mas nessa noite eu tenho uma notícia que não é nova. Jesus nos ensina a lidar corretamente com a ansiedade, ao nos convidar a olhar para as aves do céu e os lírios do campo. Basta que você não veja nisso poesia, basta que você veja nisso praticidade. Basta que você veja nisso lição de vida. Quando olhar uma sabiá no teu quintal, veja a lição de vida que Deus está te dando e dizendo para você: escuta aí, seu Rogério Amorim, está nervoso por quê? Olha para a sabiá, viu? Pegou a minhoca. Você nem viu a minhoca. Aliás, você não viu nada. Mas ela foi lá direto onde tinha e sacou uma minhoca para os seus filhotes ou para ela mesma se alimentar. Eu mudei de casa essa semana, por isso que eu sou meio quebrado, né? De tanto carregar coisa ali, principalmente livro. Meu Deus do céu, não sabia que eu tinha tanto livro assim. São milhares, né? Mas uma coisa eu levei na minha bagagem: 4 galhos de um hibisco amarelo dobrado que eu tinha na casa que deixei essa semana. É coisa linda o hibisco já é bonito, o dobrado é mais bonito, agora o amarelo é espetacular.
E sempre que eu saía sempre pela porta da cozinha, para vir para a igreja de manhã aqui. Sempre que eu saía, eu dava de cara com os hibiscos ali. Porque ele floresce o ano inteiro, pelo menos os meus. O ano inteiro. Até porque ele é enxertado, né? Então ele não cresce muito, então fica parece umas rosas amarelas lindas. Todo dia eu passava por esse, ô Jesus, tu tá bonito hoje, hein? Né? E eu via, num simples pé de hibisco, o cuidado de Deus. Meu Deus, se Deus cuida desse pé de hibisco, fazendo ele florescer o ano inteiro, até com geada em Curitiba, essa coisa linda para agradar meus olhos, imagina o que ele não pode fazer comigo, que sou seu filho. O hibisco é só uma criação dele. Eu sou mais do que criação desde que Jesus entrou na minha vida. Eu sou filho e herdeiro. Quem é que ganha nessa? Quem é mais cuidado nessa? E é assim que nós temos que entender as coisas, porque a criação de Deus é um antídoto contra a ansiedade. Basta você tentar enxergar as coisas com os olhos do Espírito, gente. Pássaro não semeia, pássaro não colhe, pássaro não ajunta em celeiro, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo, ou o meu hibisco amarelo dobrado, que você nunca mais vai esquecer, né? Se vestem de uma forma maravilhosa, como nem Salomão, no auge da sua riqueza, se vestiu e nem podia, né? E isso tudo apesar de não trabalharem, de não tecerem um tecido qualquer. E como eu disse, nem Salomão, com toda a grana dele, com toda a riqueza dele, conseguiu se vestir como um lírio do campo, ou como o meu hibisco amarelo dobrado. Gente, é simples pensar assim. Só que esta fé é essa fé que vocês cantaram agora aqui. Às vezes você canta e não entende o que você está cantando, não está sentindo o que você está cantando. Quero ser como criança, te amar pelo que dás. É assim que está escrito? Não, mas é assim que nós fazemos. Eu amo a Deus pelo que Ele me dá. Rapaz, não funciona. Eu amo a Deus pelo que Ele é. E quando eu amá-lo pelo que Ele é, eu não preciso fazer mais nada, porque é o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua soberania na minha vida, e o resto vem a reboque, acontece naturalmente. Quanto esforço o meu hibisco lá precisa fazer para sair aqueles talos e depois as flores bonitas na ponta? Que esforço ele tem que fazer? Nenhum. Apenas e tão somente se manter plantado. É o que nós precisamos. Nos mantemos plantados simplesmente. E então o apóstolo Paulo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua experiência, com toda a moral que alguém podia ter para dizer, ele diz que não devemos ficar ansiosos por coisa nenhuma. Antes, devemos apresentar a Deus em oração nossas necessidades. E, inclusive o apóstolo Pedro, ele diz que devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? E agora é que eu ia começar a mensagem. Eu te falei que ia ser complicado, eu precisava de hora e meia para falar, né? Mas tem 3 aspectos importantes sobre a ansiedade. Um deles diagnostica a própria ansiedade, que é justamente esse Sermão do Monte, quando Jesus fala dos lírios, fala dos malefícios da ansiedade, não é? E 3 pontos Jesus aborda. O primeiro, ele mostra que a ansiedade, olha para mim, a ansiedade é inútil. O que tiver que acontecer, vai acontecer ansioso ou sem estar ansioso. Sempre foi o meu princípio para enfrentar dentista. Adianta eu ter medo?
Adianta eu ficar no dia anterior já preocupado. Ih, rapaz, amanhã vou ter que enfrentar o repolho. Repolho é o doutor Luiz Piá de Andrade, que é o meu dentista de anos, né? Mas nós apelidamos ele assim, de repolho, né? Se ele estiver vendo. Adianta eu ficar nervoso? Só vai antecipar o meu sofrimento. Eu já vou sonhar com broca. Eu vou sonhar com anestesia, eu já vou ter um sono conturbado, sentado na mesa, no trubisco lá do dentista. Melhor eu começar a pensar no dentista exatamente quando ele disser assim: Rogério, abra a boca. Pronto, é rapidinho, não dá nem tempo de pensar, ainda mais que ele é bom nesse negócio, acaba o problema. Segundo ponto, não vou fazer análises, não dá tempo. A ansiedade é prejudicial. A ansiedade nos leva a nos ocuparmos de uma situação antes que ela venha a acontecer. Você sofre por antecipação. A ansiedade também, para nós que conhecemos as Escrituras, é sinal de incredulidade. Jesus disse que os gentios, né? Ou seja, aqueles que não são filhos de Deus, que não conhecem a Deus, é que se preocupam com o que deve comer, beber e vestir. Mas nós, filhos de Deus, devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, ou seja, a sua soberania sobre a nossa vida, fazer a sua vontade, sabendo que as demais coisas naturalmente serão acrescentadas. Mas é bom que você saiba, atropelando as coisas aqui, que a ansiedade tem remédio. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e em seguida ele dá o remédio para a cura da ansiedade. E ele fala de 3 remédios infalíveis para a cura da ansiedade. O primeiro é quando ele diz que tudo aquilo que precisamos, que temos necessidade, nós devemos colocar diante de Deus, tudo. Ou seja, devemos orar corretamente. E orar corretamente é não duvidar, é adorar a Deus como temos ensinado a vocês nessa cruzada, antes da vitória chegar, na certeza que ela já está realizada no coração de Deus, para as nossas vidas. E para que isso aconteça, nós temos que meditar profundamente na grandeza do nosso Deus, olhando para as Escrituras e olhando para a nossa própria vida pregressa, o que Ele já fez na nossa vida. Então, é hora de perguntar: qual é o tamanho do seu Deus? Os espias, 10 dos 12, quando foram à terra prometida, a Canaã, que Moisés os mandou lá para espiar a terra e saber como é que fazia para tomar posse daquilo tudo lá, eles na verdade voltaram a Moisés dizendo que diante dos inimigos que estavam naquela terra, que Deus tinha dito que haveriam, mas que todos eles iam cair aos seus pés, que eles apenas confiassem, entrassem na terra, tomassem posse, porque Deus derrotaria os seus inimigos, lhes dando vitória. Mas eles, ao verem o tamanho do problema, eles ficaram ansiosos, apavorados, essa é a grande verdade, né? E eles simplesmente trouxeram um relatório a Moisés, dizendo simplesmente: olha, Moisés, os homens eram tão grandes que diante deles nós nos sentíamos como gafanhotos. E esse é um dos grandes problemas para quem não conhece Deus: se torna um gafanhoto. E o que é pior, torna o seu Deus o tamanho de um gafanhoto, e serve de zombaria para o inimigo das nossas almas, que é o derrotado, mas do qual nós acabamos ficando com medo. Medo por quê? Uma coisa você tem que aprender: você não precisa lutar contra o diabo. Por quê? Porque não se chuta cachorro morto. Simples. O que o senhor quer dizer com isso, pastor?
que o inimigo das nossas almas já foi vencido por aquele que vive em nós e que é maior. Então nós não temos que ter medo do inimigo. Nós temos que conhecer a grandeza do nosso Deus e descansar nisso. Isto é orar corretamente. A segunda coisa é pensar corretamente. A ansiedade é fruto de um pensamento errado. Por isso nós precisamos disciplinar a nossa mente para pensar naquilo que, como diz Paulo, que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável e de boa fama. Ele escreve também, né? Quando a nossa mente, ela é regida, dirigida, orientada pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. Isso eu quero repetir aqui. Você não pense que só o fato de você aceitar Jesus vai te levar para o céu. Não vai. Muito teólogo, se tiver algum me vendo na televisão agora, vai dizer, esse cara é um herege. Mas sustenta o que eu digo. Só aceitar Jesus não resolve nada. Temos que aceitar Jesus e seguir os seus princípios de vida. Então seremos bem-sucedidos nesta e também na vida eterna. E quem vive dessa forma, não tem espaço na vida dele para ansiedade. Ele é tranquilo, ele é sossegado. Porque ele sabe aquilo que o salmista escreve no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ele sabe que a cada passo que eu der, a palavra de Deus vai iluminar o meu próximo passo. E só vai iluminar o próximo passo se eu der esse passo. Não é farol de milha, é lâmpada. E com essa lâmpada você pode dar volta ao planeta 200 vezes, porque essa palavra vai estar iluminando cada passo que você der, em qualquer sentido da sua vida. Então pensa corretamente, haja corretamente. Paulo diz aqui, o que aprendestes, recebeste, ouvistes e vistes de mim, em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Lemos um pouquinho diferente, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Gente, uma das grandes preocupações minha como seu pastor, eu não quero ser apenas um informante aqui. Eu não venho aqui só para dar informação. Eu tenho trabalhado para que haja transformação na sua vida e na minha também. Não basta informação, é preciso transformação. A verdade que nos transforma não é a que sabemos, mas a que nós praticamos. Não somos o que falamos, somos o que nós fazemos. Essa é a verdade. Então está na hora de vivermos como aquilo que dizemos que somos, filhos e filhas de Deus. Amém? E a ansiedade tem cura. A ansiedade tem cura. É esse texto que eu acabei de citar para vocês. A paz de Deus, que excede todo entendimento, estará no seu coração, estará na sua alma. Essa paz estará na sua vida. Quando oramos, pensamos e agimos corretamente, e então brota a cura para a ansiedade. Quando oramos, é aquele princípio que nós falamos aqui, domingo de manhã, nesse domingo, numa outra mensagem. Você vai a um analista, você vai a um psicólogo, você paga uma consulta cara, até porque eles merecem. Mas o que você vai fazer no analista? Você vai sentar, você vai deitar num divã, alguém vai ficar do teu lado com um bloco de anotações, e simplesmente vai fazer você falar. Não vai falar para você, vai fazer você falar. Qual é o princípio da oração? Exatamente esse. O analista, por mais abençoado que ele seja, o psicólogo, por mais referendado que ele possa ser, ele pode nos ajudar de uma forma paliativa, mas não pode salvar nossa alma, não pode curar nossa ansiedade, não pode mudar o lado espiritual. Ele pode trabalhar só no emocional, mas nós somos mais do que emoções. Nós somos realmente espírito. E quando a paz de Deus chega, a ansiedade precisa ir embora. Por isso nós precisamos orar.
Por isso nós precisamos, como disse Paulo, nos apresentar diante de Deus com todo tipo de oração. Não só aquela oração de sempre, aquele arroz com feijão que já é decoreba, que na verdade já não é mais nem oração, é reza, porque só está recitando coisas. Agora, é bom que eu diga para vocês que eu posso não ser um bom pregador, mas procuro ser um pregador honesto. Essa paz de Deus, ela nunca será ausência de problemas. No mundo vocês vão ter aflições como eu tenho, mas devemos ter muito bom ânimo, não desanimar em tempo nenhum, porque Ele já venceu o mundo. Então nós temos que estar nele, para que o mundo também seja vencido por nós, né? É por isso que essa paz de Deus excede todo o entendimento. Não adianta tentar explicar, tem que sentir isso, não é? Então, nós queremos terminar lembrando de alguma coisa que Davi nos ensina, e ele de igual forma nos ensina a receita para a cura da ansiedade. É um salmo verdadeiramente precioso, que eu tenho repetido muitas vezes para vocês aqui, que é o Salmo 37. Gente, alguém de vocês costuma ler bula de remédio? É marciana você, né? Deve ser, porque nós terráqueos aqui não lemos bula de remédio. E por isso muitas vezes nos damos mal. Tomamos remédio errado, né? Tomamos de forma errada, infelizmente, não é isso? Mas eu tenho a bula de um remédio, de uma solução para vocês, que na verdade você também tem. A partir do verso 3, olha só o remédio, como é que é aplicado. Posologia: confia no Senhor e faça o bem, então habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te, ou seja, alegra-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Você tem um desejo, irmão? Então alegre-se no Senhor. É simples assim. Entrega o teu caminho, ou seja, o curso da tua vida ao Senhor. Confia nele, tenha fé, e Ele vai fazer tudo na sua vida. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor. Sabe o que quer dizer esse descansa no Senhor? Cala a boca, fica quieto, fica calado. Aquietai-vos, diz o Senhor, e sabei que eu sou Deus. Não abra essa boca, que às vezes a boca de algumas pessoas é uma sepultura, porque só diz coisa que não devia dizer, só atrai coisa ruim. Esquece fundamentos bíblicos que diz que vida e morte estão no poder da língua, bênção e maldição estão no poder da língua, que há poder nas minhas palavras. Descansa no Senhor, fica quieto, descansa e espera nele. E não fique indignado por causa daqueles que estão prosperando aí através das roubalheiras. Deixa a ira, abandona o furor, não se indigne para fazer o mal, né? Não queira fazer igual, né? Porque os malfeitores, esses vão se acabar, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Então, irmão, irmã, não deixe seu coração ficar prisioneiro da ansiedade. A ansiedade, está escrito em Provérbios, abate o coração do homem. Se você quer saber onde está escrito isso, é em 12:25 de Provérbios. A ansiedade abate o coração do homem. Mas 14:30 de Provérbios diz que o coração alegre serve de bom remédio. Serve de bom remédio. Não é pecado rir, gente. Não é pecado ser alegre. Não é pecado ser efusivo. Não é pecado você estar junto de pessoas alegres também, desde que não em pecado, evidente, não é isso? Descansa em Deus.
descansa no Senhor, não vai resolver nada essa tua ansiedade, essas noites insones. A única coisa que você vai conseguir para você é uma baita de uma depressão, e pode acreditar, não é nada bom. É terrível. Desvia os seus olhos das circunstâncias. Não vivemos por vista, não vivemos pelas circunstâncias, vivemos por fé, está escrito. Então, desvie os seus olhos das circunstâncias, das situações, e fixe-os naquele que está acima e no controle das circunstâncias, está acima e no controle das situações. Não dá uma de Elias, não entre na caverna da depressão, mas diga à sua alma. O Davi tinha essa coisa maravilhosa que nós aprendemos, precisávamos aprender. Eu me lembro que eu estive num retiro de lideranças das muitas igrejas do Brasil, numa cidadinha pequena lá no interior de Minas, com um grande pastor. E esse pastor chegou num momento da preleção dele, uma bênção maravilhosa, e ele diz: hoje vocês vão fazer uma coisa inusitada. Diz para todos nós pastores, nós éramos uns 40 das maiores denominações do Brasil. Hoje vocês vão escrever um salmo. Eu disse: ih, me lasquei, não é? Escrever um salmo, vocês vão escrever um salmo, mas vão escrever um salmo como Davi costumava escrever, falando com a sua alma. Olha para mim, há quanto tempo você não fala com você? Está na hora. Está na hora. Porque você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Você é uma triunidade também. Há quanto tempo você não fala com você? Que o pessoal das antigas costumavam dizer, falando com os botões, hein? Não entre na caverna da depressão. Fale com você mesmo. Ou seja, fale para a sua alma.